Olá pessoas, eu sou o Thiago Siegel, professor, cientista social, criador de conteúdo aqui na internet, dono do canal Sociologia Antes que Acabe e também do podcast Sociologia Antes que Acabe. Se você é novo aqui no canal, agradeço muito a sua visita, peço que se inscreva, deixe um comentário e também me siga nas outras redes sociais, @Thiago Siegel no Instagram e @me Siegel no Twitter. E no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o governo Bolsonaro e sobre a forma como o governo cria inimigos imaginários e negligencia, digamos assim, os inimigos reais. Passa a estudar a história da humanidade, de modo mais específico ciência política, relações internacionais, nós percebemos que tivemos, principalmente ao longo do século XX, uma série de governos autoritários, ditadores, populistas, tanto à direita quanto à esquerda do espectro político. E apesar das ideologias serem diferentes nesse quesito, existem muitas coisas incomuns entre esses governos autoritários. E uma delas é que todo governo autoritário precisa do medo, se alimenta do medo, precisa estar em movimento o tempo inteiro, criando novos inimigos, amedrontando as pessoas, transformando esse medo em indignação e transformando essa indignação em apoio ao próprio governo. Nós vimos isso muito ao longo da história, enquanto, por exemplo, a Alemanha nazista transformava os judeus no grande inimigo, os soviéticos transformavam o capitalismo e o Ocidente num grande inimigo, as ditaduras do Oriente Médio transformam os Estados Unidos, o capitalismo cristão americano no grande inimigo. Isso de fato funciona do ponto de vista político, alimentar medo, se aproveitar dos inimigos e quando esses inimigos não existem, criar-se então inimigos falsos, inimigos imaginários. Essa questão não é novidade dentro das ciências políticas, Muitos autores exploram isso, tem uma literatura riquíssima sobre esse tema e o último livro que eu li a respeito disso é o livro aqui, Os Engenheiros do Caos, do professor Giuliano da Empoli. Ele faz justamente isso, mostrar para nós como as fake news, as teorias da conspiração alimentam o ódio e o medo e são utilizados por governos autoritários para ganhar as eleições. De fato, não há novidade nisso. Mas e a gente consegue ver os exemplos disso de maneira bem clara em, por exemplo, 3 grandes países do mundo ocidental. Os Estados Unidos, de Donald Trump, a Inglaterra, de Boris Johnson e, é claro, o Brasil, de Bolsonaro. E nesse vídeo, como somos brasileiros, estamos no Brasil, vamos focar principalmente na maneira como o governo Bolsonaro cria os seus inimigos imaginários e negligencia os inimigos verdadeiros. Você quer um exemplo disso? Bom, vamos aos exemplos. E esses exemplos começam já na campanha de 2018, ou até mesmo antes da campanha. Quem não lembra, por exemplo, da história do kit gay, da história da mamadeira de piroca? A narrativa era basicamente essa. Estão querendo sexualizar as nossas crianças nas escolas, querem ensinar que ser gay é normal e que a criança pode escolher ser gay a hora que ela quiser. Por isso vem um kit gay, por isso vem a mamadeira de piroca. Nesse sentido, por mais que essa história seja absurda, e de fato ela é absurda, não importa o quanto você negue essa história, o quanto a própria mídia negue essa história. Por quê? Porque ela vai alimentar um medo muito forte dos eleitores conservadores, dos eleitores evangélicos, que não querem que seu filho seja gay e não querem que alguém faça do seu filho ser gay. E eles vão pensar, bom, será que é verdade? Será que é mentira? Não, mas espera aí, onde há fumaça, há fogo, então deve haver um pingo de verdade nessa história. Mesmo que o telejornal diga que é mentira, mesmo que milhares de pessoas vão à internet dizer que é mentira. Não, essa história pegou, essa história alimentou um medo. E criar um medo é muito fácil, mas retirar esse medo é muito difícil. Bom, temos mais exemplos sobre isso? Temos mais exemplos sobre isso. O bolsonarismo se alimentou do medo da violência no Brasil. Um medo que é legítimo, um medo que realmente é real, porque afinal de contas o Brasil é um país bastante violento. Mas não apenas bastava se alimentar desse medo, precisava criar um inimigo, um culpado pela violência no Brasil. Quem são esses culpados? Os direitos humanos. Mesmo que você não saiba quem necessariamente
é os direitos humanos. Não é como se os direitos humanos tivessem um corpo, tivessem um nome, tivessem um rosto, mas não importa. Os direitos humanos são responsáveis pela violência no Brasil. Querem combater bandidos com livros, com rosas. E aí vem slogans do tipo direitos humanos para humanos direitos, ou clássico, taco de beisebol escrito direitos humanos. Pouco importa, o fato é, você tem um medo real e você criou um inimigo imaginário que é responsável por esse problema. Outro exemplo, a educação no Brasil. O bolsonarismo resumiu todos os problemas estruturais da educação brasileira, desde professores mal formados, professores mal pagos, famílias desestruturadas, a péssima estrutura das escolas públicas num único problema, num único culpado, num único inimigo. Professor doutrinador de esquerda, que ao invés de ensinar os alunos, prefere muito mais transformar os alunos em militantes comunistas, esquerdistas, terroristas e assim por diante. Seu filho vai para a escola e vai voltar um militante do MTST. Ou seja, o professor é o culpado. Quando precisar dar um rosto para esse professor, que tal escolher um cara tipo Paulo Freire? É culpa do Paulo Freire. O Paulo Freire dominou a educação brasileira. E aí você vai conversar com alguma dessas pessoas sobre Paulo Freire, nunca leram nem sabem o que é, ou às vezes fazem essa bizarrice que a gente viu na internet, de confundir Paulo Freire com Paulo Coelho, porque isso de fato acontece. Mas não importa, de novo você plantou o medo, você alimentou o medo dessas pessoas e obviamente você ganhou a simpatia dela e o apoio delas nas redes sociais. Isso funciona tão bem e tem funcionado tão bem nos últimos anos que não é à toa que diversos governos mundo afora se elegeram com esse tipo de discurso. Governos atrelados à extrema-direita, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, mas não só, a Europa está cheia disso, né? Inclusive a França quase entrou nessa onda. E qual é o problema? Porque afinal de contas, você poderia dizer, a mentira não é novidade na política, não é mesmo? Sempre se mente. E funciona. Ganha os votos, ganha as eleições. O problema é, e agora? O que vem depois disso? Porque sim, você ganhou as eleições com um discurso que tinha a função de criar o medo e manipular as emoções das pessoas. Criou seus inimigos imaginários. Só que quando você se torna governo, acontece que os inimigos imaginários continuam existindo. Você pode continuar trabalhando eles, mas com alguma frequência aparecem os inimigos reais, os inimigos verdadeiros. E esse governo se preocupou durante tanto tempo em alimentar e combater inimigos imaginários, que quando se depara com os inimigos verdadeiros, com os inimigos reais, não sabe o que fazer, ou pelo menos não sabe como fazer e de que forma deve ser feito. O resultado disso, a tragédia econômica, a tragédia ambiental, a tragédia social e, obviamente, a tragédia na saúde pública. Vejam só, por exemplo, o caso do Covid no Brasil. Quando surgiu o Covid, o inimigo verdadeiro, um governo que não sabe lidar com inimigos verdadeiros tendem a fazer uma primeira estratégia, negar ou minimizar esse inimigo. Logo, a gente via discursos no seguinte sentido: o Covid é uma gripezinha, não vai matar nem 800 pessoas. Essa frase Bolsonaro falou em março, a internet está aí para não me deixar mentir. Ou seja, você minimiza o problema verdadeiro. Estão acostumados a trabalhar com inimigos que não existiam, que o inimigo real ele é minimizado, ele é colocado a escanteio, não é dado a devida importância a ele. E quando você é questionado sobre isso, você cria uma outra teoria da conspiração dizendo que a mídia está superdimensionando isso, que há interesses econômicos por trás disso. O mesmo raciocínio vale para a questão ambiental, para a questão das queimadas. Um problema seríssimo, nunca foi tão forte no Brasil, tão intenso no Brasil como está sendo agora, mas você minimiza ele. Diz que a questão das queimadas está sendo superestimada, de novo, pela mídia, né? Que o fogo sempre existiu e não tem nada demais, que o Brasil está de parabéns no tocante à questão ambiental. Obviamente, esse discurso tende a não funcionar durante muito tempo. E quando ele deixa de funcionar, você alimenta ainda mais essa história, partindo para uma segunda linha de argumentação, que é basicamente aquela que você vai criar culpados exteriores ao próprio governo sobre isso. Não foi o governo que foi incompetente, mas não. Se o Covid atingiu o nível que ele atingiu hoje, é justamente porque a Organização Mundial da Saúde não atuou da maneira como deveria atuar,
porque a Organização Mundial da Saúde negou informações sobre a Covid, porque a mídia alimentou um medo que não deveria ter alimentado. Enfim, a culpa é sempre dos outros. Quando a gente chega na queimada, o governo vai dizer o quê? Existem interesses de grupos econômicos por trás de denegrir, de mentir a respeito da política ambiental do país, né? Nós estamos aqui para restabelecer a verdade. E aí você, claro, você de novo vai colocar a culpa na mídia, ou vai fazer como o Mourão tem feito, dizer que existem inimigos do governo, dentro do Ministério, dentro do INCA, que está divulgando dados falsos. Enfim, a irresponsabilidade é sempre do outro. O objetivo aqui é claro, existe um método por trás disso. A ideia é você distorcer o discurso de tal forma ao ponto que você cria uma realidade alternativa, ou se preferirem, uma verdade alternativa. Obviamente ela não vai funcionar para muitas pessoas, talvez ela não vai funcionar fora do Brasil, mas para os seguidores, para o público mais fiel, para aquilo que as pessoas têm chamado de gado no Brasil, essas mentiras alternativas colam. Não importa mais o fato, não importa a realidade objetiva do fato. O que importa é o discurso. E aí você transforma a realidade numa guerra de discursos. Não é como se alguém fosse sair daqui e lá no Amazonas ver se está pegando fogo ou não, e lá no Pantanal ver se está pegando fogo ou não. Tudo torna-se uma questão de opinião e o público desavisado vai escolher então qual a opinião que gostou mais, qual a opinião que gostou menos. Quando essas pessoas são confrontadas, quando são confrontadas com dados, mostrando que realmente aquilo que elas estão defendendo não é verdade, a estratégia muda um pouquinho, mas ela funciona da mesma forma, porque eles vão dizer que é a liberdade de expressão, transformando a ideia de liberdade de expressão numa espécie de liberdade para mentir, ou no que ainda é pior, transformar a liberdade de expressão no direito à mentira, no direito ao enganar, como se mentir e enganar fizesse parte daquilo que nós chamamos de liberdade de expressão. Só que tem um problema por trás dessa história. Se do ponto de vista político funciona, conquistam seguidores nas redes sociais e talvez ganhem uma próxima eleição, o problema é que a realidade tende a se impor sobre o discurso. E no caso do Brasil, a realidade se impôs sobre o discurso de uma maneira muito... Qual é o adjetivo que a gente poderia usar? De uma maneira muito perversa. A realidade se impôs sobre o discurso da gripezinha do Covid como uma montanha de cadáveres, mais de 150 mil mortos. A realidade se impôs sobre o discurso das queimadas, com milhares de hectares destruídos e com uma montanha de cadáveres queimados de animais. A verdade é, a mentira funciona politicamente falando, mas a mentira não apaga fogo e a mentira também não salva vidas. Muito bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui, obviamente, deixe um comentário, curta, compartilha. Não esquece de me seguir nas redes sociais. O link para adquirir o livro está aqui na descrição. No mais, um forte abraço a todos e valeu!